Renata Freire, sou do coletivo Mulheres em Série do Campo Limpo e também estou na TV Relacionamento. Está com um programa super especial, vamos falar de coisas importantes. Eu estou aqui com o Dr. Luiz Jorge Fagundes, dermatologista e um dos maiores especialistas em lepra no Brasil. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. A gente vai conversar sobre esse assunto que é histórico, lepra, né? Isso. Então, acho que o primeiro esclarecimento que precisa dar é a diferença que existe entre lepra e mal de Hansen, que é a hanseníase. Então, lepra é um termo muito antigo, em que as pessoas determinavam a palavra lepra para tudo quanto era alteração de pele. Então, uma ferida, uma descamação, qualquer alteração chamava-se lepra. Então, se você for ver o hebraico, que é uma das mais antigas escritas, além disso, já tinha a escrita chinesa. Então, no hebraico, a palavra tsara significa lepra. Tsara? Tsara. Posteriormente, um pesquisador norueguês, Armauer Hansen, por isso que chama Mal de Hansen, em homenagem a ele, ele descobriu a bactéria que causa a hanseníase, que é o que a turma se confunde com lepra. Lepra é qualquer ferida que tem na pele. Agora, hanseníase é quando a bactéria é uma bactéria. É uma bactéria. A pessoa se contamina através da via oral, uma das vias importantes. Via oral? Via oral. Depois, a bactéria da lepra, ela destrói as terminações nervosas sensitivas superficiais da pele. Então, você perde a sensibilidade. A primeira sensibilidade a ser perdida é a térmica. Então, as pessoas se queimam e não sentem. Então, antigamente, tinha cigarros sem filtro. Sim. Então, a pessoa fumava até o fim. E aquilo tem uma temperatura de 60 a 90 graus. Para nós, se queimar, a gente sente uma queimadura incrível. Só que essas pessoas não sentiam. Fazia ferida. E essa pele junto ao osso é muito fininha. Então a infecção já pegava o osso. Infecção no osso, ele se destaca. Por isso que dizem que a lepra, o pessoal perdia pedaços. Não é que perde pedaços, é que ele perde a sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, né, nessa sequência. E aí ele não sente trauma, ele não sente queimar, não sente nada, ele vai se queimando, vai se machucando e cria-se uma infecção. Se nós tivermos uma infecção de pele, nossa, já deve ter visto abscesso, só que dói, entende? Agora, ele não sente. Então aquilo progride de tal forma que se destaca o osso, né? Gente, olha só isso. E o mal de Hansen, né? No fim, são diferentes. Então, lepra é uma denominação antiga para tudo que tinha de lesão na pele. Mal de Hansen é essa doença que aqui no Brasil eles chamavam de lepra antigamente e que agora, pela Constituição, você tem que chamar de mal de Hansen. Eles tentaram fazer isso, que era para amenizar o preconceito. Mas não é assim que ameniza o preconceito, né? Você tem que tomar atitudes, tanto médicas como sociais, principalmente sociais, para que não crie esse preconceito e não fique... Porque antigamente a lepra era uma doença muito preconceituosa. Chegavam a queimar as pessoas vivas, né? Teve muita... Olha, se você for ler toda a história do que aconteceu com os portadores da doença, é coisa... assim, nem... Obviamente o Holocausto foi uma coisa terrível,
várias tragédias nós tivemos, mas a pior tragédia é aquela do preconceito, né? Porque você já morreu com a tua autoestima, né? Então o resto do corpo não vai importar muito, mas já morreu ali. Agora, desde 4.000 anos antes de Cristo, já havia doença. Sim. E pode ter mais tempo, porque não tinha escrita. A escrita veio depois. Então é possível que teve algumas populações que tinham a doença, mas não tinham registro. Sim. Entendeu? Então, o país que mais tem lepra é a Índia. E o Brasil é o segundo. Brasil é o segundo? É o segundo. Gente passada. É o segundo Brasil? Uma vergonha, né? Não, eu ouvi dizer, até quero confirmar com o senhor, que o número aumentou muito de casos de lepra. Por exemplo, E é uma doença que você não vê propaganda, não vê nada do governo. Eu vou te contar uma coisa. Dar um diagnóstico de lepra é uma coisa tão simples para nós dermatologistas, porque ela começa com uma manchinha branca ou cor-de-rosa. Então, você não precisa de grandes exames de laboratório. Você pega um tubinho desses de laboratório, um com água quente e outro com água fria. Aí você vai pondo o quente e o frio no entorno da mancha. A pessoa vai respondendo, quente, frio, quente. Quando você põe na mancha, ele não sente. Se você der o diagnóstico ali, ele não vai ter lepra. Se ele começar a ser tratado nessa mancha, ela nem progride e ele não tem a doença. Tão fácil, não, gente. Como é que aumenta o número de casos assim? Tem várias coisas, né? Por exemplo, falta talvez uma política, existe uma política de saúde pública do Ministério para isso, mas falta um pouco mais de agressividade. Eu acho que falta, a palavra certa é informação. Ah, não, isso é fundamental. Esse é um dos principais motivos que eu gostei da oportunidade que você me deu, porque toda vez que eu tenho oportunidade de poder falar, é mais uma chance de muitas pessoas, que você deve ter vários seguidores, de ficar consciente do que... Eu digo que eu não escrevo livro nem para vender o livro, eu escrevo para esclarecer. A gente tem 2 livros aqui, mas ele é autor, na verdade, gente, de 8 livros. 8. Então, veja bem que a gente está com uma pessoa muito importante, mas eu vou dar um break aqui rapidinho para a gente falar de uma paixão minha que eu adoro, que é óculos. Vamos ver nosso momentinho para a visão? Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. Os meus óculos eu faço aqui na Provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso e vão fazer o seu óculos de acordo com o seu rosto. Porque estética também. Então, gente, perde tempo não. Vem pra Provisão, que inclusive tem óculos de grau e de sol. Eu acho que informação é tudo, acho que show preconceito é tudo. E eu acho que isso tem que ser divulgado mais, entendeu? Tem que ter uma área mais ampla. O próprio Ministério da Saúde, eles podiam entrar, que eles estão entrando aí com propaganda de várias doenças novas que a gente não sabe, a gente não tem informação. Então, devia passar mais essa informação. Durante esse tempo todo que eu atuei, eu sempre tive o apoio das secretarias municipais e estaduais da saúde, do Ministério, porque o remédio é gratuito. É gratuito? A partir do momento que você diagnostica, o remédio é de distribuição gratuita. Isso, poucas vezes faltou remédio, poucas vezes. Mas chegou a faltar, não pode faltar. E outra coisa, alguns dermatologistas poderiam se dedicar uma parte do tempo para cuidar dessa parte de dermatologia sanitária, que cuida de infecções sexualmente transmissíveis e hanseníase. Entendeu? A grande maioria do pessoal que faz dermatologia hoje se dirige para outras... A pele. Se dirige para a parte estética, a parte cosmética. Eu acho importante que seja um dermatologista que mexa na pele, porque ele tem noção da anatomia, tem noção de onde passam nervos importantes.
Sabe-se qualquer produto que você for infiltrar, ele pode ser tóxico, pode prejudicar a pessoa, levar até ao óbito. Mas ele tem que ter um conhecimento de medicina, de dermatologia clínica. Sim. Sabe, conhecer o paciente e não só tratar da parte corporal, da parte física da pessoa, procurar entender como é que está essa cabeça. Porque uma doença de pele não é que nem uma doença de outros órgãos. Se você tem uma dor de estômago, você toma um antiácido e você vai trabalhar. Se você tem um problema de pele, nem sempre você vai. Câncer de pele também aumentou muito também no Brasil. Bastante. Entendeu? Bom, eu sou da época, eu vou te falar a verdade, era jacaré. Sol, e passava tudo que é coisa que queimava demais, a gente tacava. Eu nunca passei, graças a Deus, nunca passei no rosto. Mas no corpo foi tudo que você pode imaginar. Menos olhos de avião, que eu achei meio Podia levantar voo. podia levantar voo, vai saber. Entendeu? Até creme para teta, para rachadura de teta de vaca, gente, eu passei para queimar. Entendeu? Ficava uma coisa maravilhosa. Hoje, eu já não posso nem chegar no sol, que eu falo assim, não, sol, não, estou bem vampira. Entendeu? A gente muda, né? Conforme a idade vai chegando, a gente muda. Eu peguei umas manchas de pele por causa do sol. Com certeza. Do sol. Com certeza. Você ia me perguntar sobre os números dos portadores de mal de Hansen. Sim. Tem uma média de 310 mil pacientes cadastrados no Ministério. Quanto? É muita gente, 310 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. Principalmente por aquilo que eu te falei no começo. O diagnóstico é simples. Quando você pega no início, sabe? Então, por exemplo, quando fazemos as propagandas, a gente sempre diz, se você tiver uma mancha, se você tiver assim, ela é cor-de-rosa, ela é branca, ela tem sensibilidade, você tem alguma parte do corpo dormente, porque fica dormente. Fica dormente. Aí já te dá a dica para você seguir em frente no diagnóstico. Né? Ai, gente, fica ligado nessa dica que é boa, tá? Tem manchas brancas. Manchas brancas ou cor-de-rosas em qualquer lugar do corpo. Qualquer lugar do corpo, tá? Principalmente vai aparecer nos braços, nos membros superiores, membros inferiores, nádegas, às vezes no tórax, no rosto. Então, para fazer um diagnóstico é simples. É só fazer um teste se naquela mancha ele tem a sensibilidade térmica, que é a primeira que perde. Térmica, água quente, água fria. Água quente, água fria. Pronto, vai. 5 minutos você dá um diagnóstico. Depois disso, você começa a fazer um tratamento que é fornecido pelo Estado, né, pelo Ministério. De tempos em tempos, a gente faz novos exames para ver se ainda tem presença de bacilo nesse paciente. E a partir do momento que ele branqueia, ou seja, ele não tem mais bacilo, está até alto. Tá aí, ó. Não é tão difícil assim. Não. Agora, o que me preocupa, Suzy, é que poucos lugares atendem hansenianos. Sim, é verdade. Por exemplo, eu trabalhei durante 50 anos aqui na Faculdade de Saúde Pública, onde eu trabalhava no ambulatório de dermatologia sanitária, que cuida dessa área. Então, agora, com a minha aposentadoria, me preocupa muito, né? Porque tanto hanseníase ainda temos um profissional lá que é de boa qualidade. Agora, a infecção sexualmente transmissível, isso ainda é difícil ter, porque eu fazia ambulatório todos os dias da semana. Entende? E agora parece-me que o esquema novo lá são só 2 dias, 2 dias de ambulatório. E isso, essas doenças, tipo venéreas, essas coisas todas, também tem preconceito, você estava me contando isso? Muito. O segundo livro que eu trouxe para você é a respeito do comportamento das pessoas diante de uma doença sexualmente transmissível. Então, por exemplo, no que isso afeta o relacionamento entre as pessoas. Então, no livro eu trago casais heterossexuais, eu trago gays, lésbicas, depois o sexo na fase adulta, né, na vida, o idoso, né, os abusos sexuais, que também é da nossa alçada, né, quer dizer, tudo isso. Então, todas as situações, Suzy, que me
me causaram um constrangimento. Depois de 50 anos ter constrangimento, aí eu coloquei no livro. Mas aí eu pedi auxílio para a Carmita Ábido, que é uma professora de psiquiatria do HC, e ela é responsável pelo grupo de sexualidade. Outra coisa que eu solicitei os préstimos dela é que hoje, com essa diversidade de gêneros, às vezes você pode falar uma frase... então perigo isso. Entendeu? Isso, então, então. Exatamente. Então, é melhor você não falar nada, ficar quieto. Aí o que eu fiz? Conforme eu falava, eu mandava para... Porque como a Carmita ela é responsável pelo grupo de sexualidade, ela tem um livre trânsito nessa diversidade que tem. E ela foi me explicando, faz isso, faz aquilo, você faz assim. Ela falou, ainda se testar alguma coisa que der dúvida, você não se importa, porque você vai vender livro pra caramba. A gente já vai falar dos livros todinhos Tá ainda, bom. mas eu vou te contar uma história que essa daí é engraçada. Uma amiga minha teve sífilis, diz ela que acho que foi com 17 anos, hoje ela tem 65, mais ou menos. E ela teve sífilis, curou, se tratou, curou, entendeu? Quando ela foi agora fazer um exame de sangue, apareceu. Aparece. Ela teve que fazer de novo toda aquela bateria, acho que não sei quantas bezetacil teve que tomar, não sei o que. Ela teve que fazer tudo de novo, tratamento. Entendeu? Então... Às vezes não precisa nada disso. Ela falou, mas eu já me cuidei, doutor. Não, mas para garantir, Tá baixo aqui, não sei o que, mas para garantir, vamos fazer de novo? Sabe o que acontece? Eu vou te dar uma explicação, então, porque sífilis foi o objeto da minha tese de mestrado e do meu doutorado. Né? Então, sífilis é causado por uma bactéria chamada Treponema pallidum, porque ele parece um parafusinho branquinho. Então a gente vê no campo escuro, você tem que tirar toda a luz do microscópio para poder ver a presença dele. Então, por exemplo, 10, 15 dias depois de uma relação desprotegida, pode aparecer uma ferida. Pode ser na boca, pode ser no ânus, pode ser na vulva, pode ser no genital masculino. Então, essa primeira ferida chama-se campo duro, que é a fase primária da sífilis. É ali onde entrou o treponema. Durante a relação, o contato, foi ali que entrou. A partir dali, ele entra na circulação, tanto na circulação sanguínea como na linfática, e aí dissemina. Aí a segunda fase da sífilis já sai manchas no corpo. Nossa! Mancha em todo o corpo, sai, sabe, sai dentro da boca, na palma das mãos, na planta dos pés, tudo isso. Manchas? Manchas. Que força são essas manchas? Fosse uma alergia, sabe? E são ela chama manchas públicas, cor de cobre. É assim, é um vermelho um pouco mais acentuadinho, mas assim, todo o tegumento, né? Palma de mão, planta de pé, às vezes céu da boca. Isso, nossa, a minha tese teve mais de 200 pacientes, então eu tinha que acompanhar tudo isso. E aí, tem um exame que... São dois tipos de exame que é feito. Um exame que ele é específico e outro exame de triagem. Então você faz um exame de triagem, por exemplo, no teu exame de triagem deu positivo. Aí você fazer um exame específico. Entendi, são dois exames. Exatamente. Se tiver específico também positivo, você está doente, eu te trato. Quando eu te trato, o exame de triagem negativa, mas o específico não. É que fosse que nem a identidade. Toda vez que você for fazer exame, vai dar vai aparecer. Então, ela ficou tão constrangida, porque ela não tem namorado, não tem então, ninguém. O que aconteceu com a tua amiga? Acontecia muito lá. Agora não, porque para tomar bezetacil precisa de uma receita, tudo. Mas antigamente, o cara fazia o exame e dava lá o exame específico positivo que ia dar, bezetacil. Você conseguia tratar o quarteirão do cara morava de tanta bezetacil que você deu. Vamos falar dos seus livros? Vamos. Seus livros esses dois são da editora Laços, ó gente. Esse aqui é o primeiro, é isso? Tá certo? Correto? Esse aí é sobre a hanseníase. Então, você me contou desses personagens Isso. aqui, coisas muito importantes, gente. Dá para ver aí. Herbert, tá?
Então, são 7 personagens, né? São 5 homens e 2 mulheres. E quando eles souberam que tinha o diagnóstico de lepra, a Secretaria de Segurança ia na casa deles de manhã e levava eles presos no camburão. No camburão. No camburão. Aí ia para o leprosário. O leprosário geralmente era uma instituição que ficava afastada da cidade para não misturar com a sociedade. E lá eles tinham prefeitura, cadeia, tudo, para não misturar com a sociedade. Entendeu? Que horror. Isso de manhã a Secretaria da Segurança. À tarde a Secretaria da Saúde ia na casa deles, queimava colchão, queimava lençol, queimava travesseiros, desinfetava o quarto. E as mulheres, que são 2, São 2 mulheres. são 2 mulheres. Olha essa história, que coisa absurda. Quando elas tinham o nenê, o que acontecia? Era tirado o filho, porque eles acreditavam que a lepra passava pela placenta. Não, ela passa pelo leite. Passa pelo leite. Bastava da mamadeira. E o que era feito com essas crianças, você sabe? Elas iam para um orfanato, chamado Orfanato Santa Terezinha, em Carapicuíba. Já ouvi falar nesse orfanato Santa Terezinha. E aí acontece o seguinte: nós que fizemos a residência, né, especialização no Hospital das Clínicas, nós íamos passar visita com essas crianças, filhas de ancianos. Nesses 40 anos que eu frequentei lá, nenhuma criança teve. Nenhuma teve? Porque elas não mamaram, né? Ah, mas elas voltaram para os pais depois ou não? Não, Teve o que aconteceu? Olha só como era ruim isso. Quando a criança nascia, eles tiravam dos pais, levavam para o cartório e registravam como pais desconhecidos. Que era para facilitar a adoção. Que absurdo. É uma loucura. Aí dentro desse livro, Suzy, tem as leis que obrigavam a fazer isso. Mandar preso, deixar no leprosário, tirar as crianças, tudo assinado por Getúlio Vargas. Aqui vem até uma dedicação que ele fez para mim também aqui, ó. E eu vou ler com muito amor e carinho, depois eu coloco lá nas stories, é onde vocês conseguem esse livro, que deve ser muito interessante. E temos um outro aqui, ó. Quem passou para quem? Esse livro é assim. Eu havia comentado contigo no começo da nossa conversa que a área de dermatologia sanitária é a área que cuida de doenças sexualmente transmissíveis, a hanseníase, né, a lepra, câncer de pele e dermatoses ocupacionais. Então, na realidade, eu sou um professor de dermatologia sanitária. Professor de dermatologia sanitária. Mas você sabe que isso é uma outra informação importante, tá? Porque a gente, quando tem qualquer tipo de doença venérea, você vai o quê? No ginecologista. Ou os homens vão no urologista. Ou os homens vão no urologista. Então, só que... Aí tem que passar para você. Mas assim, só que nem o uro, nem o gineco, eles conhecem lesão de pele. E muitas vezes as doenças se manifestam através de lesões. Verdade. Eles conhecem o genital, mas é do orifício para dentro. Do orifício para fora somos nós. Está bem explicado isso, olha. Então, gente, nós precisamos de uma equipe. Eu sempre trabalhei com equipe. Então, eu trabalhei com gineco, com proctologista, com o pessoal da saúde bucal, porque tem sexo de todas as manifestações, de todas as maneiras. E toda vez que houver um contato entre 2 mucosas contaminadas, vai haver a transmissão da doença. Outro dia saiu uma reportagem perguntando se o sêmen, se ele for no olho e tiver doença venérea, o portador, se pode pegar no olho. Pode pegar no olho. Pode pegar no olho? Pode, porque através do sêmen veicula a bactéria da doença. Muitas bactérias que são de transmissão sexual circulam através do sêmen. Gente, que horror. Eu não quero desanimar o povo aí, mas é só um pouquinho de cuidado. Usem camisinha, por favor. Tá aqui, ó. Os 2 livros, tá aqui, da editora Laços. Tá? Parabéns, obrigada pelos livros, eu vou ler, a gente vai divulgar também na história. E obrigadíssima por essa entrevista, volte sempre, porque a gente tem que ter muita informação. As doenças estão aí, as coisas estão acontecendo muito rápido, então a gente necessita muito de informação.
uma última colocação para que você puder essa informação, né? É que as pessoas, os jovens dessa nova geração, eles não viram nenhum amigo morrer de AIDS. Verdade. Isso é um assunto que me toca, gente, demais, porque eu sou, tá, dessa geração que viu Morrer? a AIDS e viu os amigos embora. Morrer. Entendeu? Assim, e era um horror. Eu fui voluntário no Hospital Emílio Ribas. Às vezes você internava o paciente na terça, na sexta ele morria. Foi horrível. Por quê? Então, o que aconteceu? Eu fui fazer uma vez uma exposição, levei uma cartilha de DST e a pessoa, a superintendente da empresa, uma tremenda empresa, falou, isso aqui parece pornografia e tal. Eu falei, não, olha, isso aqui é como fica o genital quando tem doença, então tem que mostrar. Aí, na segunda reunião, eu levei 2 fotos, eu levei 4 fotos. 2 do Cazuza no Rock in Rio e 2 dele na cadeira de roda. E o Fred Mercury na mesma situação. Sim. Eu falei para ela, minha senhora, depois dessas 2 fotos, o nível de HIV caiu, parou, teve um momento de parada de infecção. Agora, não está tendo mais esse tipo de coisa, não está morrendo mais gente, porque tem o coquetel. Tem o coquetel, temos, então, graças a Deus, temos indicações. Baixou a guarda. Baixou a guarda? Baixou a guarda. Então agora, e depois outra, eles têm assim um relacionamento entre eles, né? Quer dizer, não é um relacionamento entre um casal, por exemplo, eles têm relação com várias pessoas. Essa é E as drogas também. As drogas também. Isso é o que empurra, né? Foi uma outra coisa mas, assim, que pegou para a AIDS também. Exato. Na época que eu era voluntário, o pessoal usava muito cocaína injetável, né? Então todo mundo usava a mesma agulha, a mesma seringa, então contaminou. Então de lá veio as hepatites, e veio a sífilis e o HIV, que são transmitidos através do sangue. Gente, a gente tem que se cuidar, muito cuidado aí, viu? Usa camisinha, se proteja. Mas não é para desestimular, né? Não é para estimular, mas é bom usar camisinha. Qual o problema de usar camisinha, gente? É uma borrachinha lá, põe lá e acabou. Hoje em dia tem até camisinha de sabor, camisinha de vários tipos, de coisas. Entendeu? Muito obrigada, doutor. Volte novamente, que a gente tem um papo muito bacana que a gente sobre AIDS, eu quero conversar mais com ele sobre isso, que isso daí, eu sou uma vitoriosa, né? Porque eu passei pela AIDS, passei pela pandemia, né? Tô aqui, ó. Filhinha da Silva. Eu fui médico durante a meningite em 74, depois a pandemia, várias coisas, né? A gente vai. É o mundo. Gente, o senhor quer deixar o contato do senhor? Deixa. Por favor. Então, assim, o meu contato o meu e-mail é ljfagundes@uol.com.br. E eu gostaria que vocês acessassem o site do nosso centro de estudos, que é www.ceads.gov.br. E o nosso Instagram, que é SEADES Dermatologia em letras minúsculas. Então, quem gosta de dermatologia, quem quiser mais informações a esse respeito, o nosso Instagram, desde o início, tem desde como forma a pele. Então, gente, vamos seguir, tá? E eu vou ficando por aqui, mas antes, deixa eu deixar um recadinho para você. Você já fez o seu imposto de renda? Como é que tá isso? Olha, tá acabando o tempo, hein? Acaba agora, maio. Então, ó, uma dica legal para vocês, tá? Onix Contabilidade faz tudo isso para você e arruma sua firma. E, para encerrar, você me segue lá nas redes sociais, Suzy Aires, Instagram. Tô até emocionada depois de conversar aqui. E no meu canal do YouTube, Suzy Aires Oficial. E também aqui, a TV Relacionamento. E estamos no Instagram, Girando com Suzy Aires. Fica com Deus, obrigada e até a próxima. Beijo, tchau, fui!